Em julho de 2010, a empresa eslovena conhecida como Outfit 7 lançaria um jogo que mudaria a história da Play Store. E esse jogo foi conhecido como Talking Tom. O sucesso foi imediato e logo em 2011 foi lançada a sequência Talking Tom 2, que trouxe algumas coisas novas ao jogo. Bom, mas o que pouca gente sabe é que por volta de 2012, uma suposta sequência chamada Talking Tom 3 foi lançada, alegando ser uma sequência oficial do jogo, e até mesmo chegou a ser processada pela Outfit 7. Em 2012 foi lançado um jogo cópia chinês de Talking Tom 2 na Play Store chamado Talking Tom 3, ou esse nome em chinês mandarim que está aparecendo na tela. O jogo também pode ser referido como Talking Tom 3 em Olympics, ou Talking Tom 3 nas Olimpíadas, porque é o tema do jogo. Desenvolvido pela empresa chinesa Nanjing OOO3D, o jogo apresentava assets muito similares aos jogos originais de Talking Tom, e se passava nas Olimpíadas de Londres, que aconteceram no mesmo ano, em 2012. O jogo repetiu o que você falava em uma voz aguda, similar aos outros jogos da franquia do Talking Tom, ou qualquer outro jogo de Talking que existia na Play Store nessa época. O jogo também tinha algumas opções, como um quiz de esportes, onde você tinha que acertar o esporte que estava desenhado no quadro. Também havia a opção de dançar a música Gangnam Style do cantor sul-coreano Psy, que era extremamente popular nessa época de lançamento do jogo. Por esse período do lançamento do jogo, uma campanha de malware estava circulando em aplicativos maliciosos. Essa campanha, conhecida como Goligton, infectou mais de 1 milhão de contas do Google. O malware tomava controle do celular baixando sistemas fraudulentos de anúncios e roubava tokens de autenticação, tendo acesso a dados facilmente. Incrivelmente, apenas em 2016 essa campanha foi descoberta. E sobre o Talking Tom 3, em 2022 foi descoberto que ele também usava desse vírus roubador de dados. Em janeiro de 2013, a Outfit 7 processou a empresa chinesa. O processo pode ser achado completo na internet. Segundo o processo, Nanjing infringiu os direitos da Outfit 7 por enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que o jogo fazia parte do Talking Tom Friends oficial. Só um ano depois, em fevereiro de 2014, o processo acabou com a Outfit 7 vencendo. A Nanjing então foi proibida de fazer qualquer projeto usando o nome da franquia Talking Tom, e também teve que pagar uma indenização para a Outfit 7. E a Outfit 7 comemorou a vitória contra a empresa chinesa, sendo o primeiro caso de processo contra um infringimento de IP na Play Store. Eu vi alguns comentando que o problema não era nem um modelo 3D similar, pois a Outfit 7 não possuía direito sobre o modelo 3D no começo. Então, se talvez eles apenas tivessem nomeado o jogo de outra forma, e o jogo poderia estar de pé até hoje, se formos eliminar o vírus, claro. O jogo desde então havia se tornado perdido, possuindo apenas algumas gameplays no YouTube disponíveis. Só em 10 de maio de 2024, um usuário do Wayback Machine lançou o APK do jogo, porém não recomendo baixar de forma alguma, que isso pode comprometer sua privacidade. Ele disse que descobriu o APK através de um link no Wikimedia, que levava a um site de APKs da China. Ambos os links sumiram e o dele acabou sendo o único disponível. Então ele foi lá e publicou o link na Wayback Machine. Além do terceiro jogo, também foi lançado o quarto jogo, possivelmente por volta dos feriados de fim de ano. Porém, esse jogo está perdido até hoje, tendo apenas algumas gameplays no YouTube disponíveis. A mecânica e opções eram similares aos outros jogos, porém o quiz de esportes agora era de objetos natalinos, e havia a opção de gravar e mandar para alguém via e-mail o jogo. O estranho é que na tela inicial do jogo é mostrada a logo da Toca, só que essas empresas não têm nada a ver com a outra. O mesmo usuário que fez o envio do Talking Tom 3 APK no Wayback Machine disse que o Talking Tom 4 não está perdido, e que ele pode ser achado em um site obscuro via TikTok, e que talvez ele poste o APK em breve, mas até agora não tem notícias desse APK. Mas eles não iriam parar no quarto. No fim do jogo, eles anunciaram um quinto jogo. Foi encontrada uma conta no Twitter que possivelmente é usada por um funcionário da Nanjing. Na conta ele publicou alguns teasers do que seria um quinto jogo,
O visual das roupas lembra algo baseado no estilo do Ano Novo Chinês e lançaria entre 2013 e 2014. A conta que eu creio que publicou esses teasers é essa conta aqui. Essa conta publicou coisas bem similares de 30 de dezembro de 2012 até 4 de fevereiro de 2013, que foi perto de quando o processo acabou. Bom, no final só podemos aguardar que o usuário envie o Talkington 4. E sobre a empresa Nanjing, ela operava de um jeito muito estranho, e nunca mais postou nenhum jogo, desaparecendo desde o processo em 2013. Esse foi o caso da cópia chinesa legal de Talkington. Eu estarei deixando alguns créditos na descrição, e foi isso.